A gente muda agora um pouquinho de assunto. Vai ser lançada oficialmente hoje a campanha pela reeleição de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Ele vai fazer um anúncio durante um comício em Orlando, na Flórida, que é um estado tradicionalmente republicano, tem 29 assentos no colégio eleitoral. Foi importante para garantir a vitória de Trump nas eleições de 2016. Para a gente entender um pouquinho melhor do que vai se tratar esta nova campanha, eu vou conversar agora com o professor de Relações Internacionais da FAP, Carlos Gustavo Poggio, que já está aqui comigo. Professor Poggio, muito boa noite para você. Boa noite, Fabiana. Boa noite a quem nos vê aí na Band News. Mais uma vez vamos falar de Trump, mais uma vez sobre campanha de Trump, agora a reeleição, Vamos começar falando sobre em que pilares ou em quais pilares será apoiada esta nova campanha de Donald Trump. Primeira coisa, o Trump ele tem uma série de vantagens indo para essa reeleição. Primeira delas, que é uma vantagem muito clara do ponto de vista histórico, é o fato dele ser o presidente. E se a gente olhar, os últimos 11 presidentes americanos que tentaram a reeleição, 8 foram reeleitos. Então, a taxa de reeleição é muito grande. Quer dizer, o presidente ele tem uma série de vantagens em termos de organização da campanha, em termos de atenção do público. O Trump ele já está começando a campanha dele hoje, enquanto o candidato democrata vai começar a sua campanha daqui a alguns meses, quando for definido o candidato democrata. Então, ele tem já algumas vantagens nesse sentido. E se a gente olhar o caso desses 3 presidentes que não foram reeleitos, as circunstâncias são muito específicas. Quer dizer, um deles é o presidente Gerald Ford. O presidente Ford, ele não foi reeleito porque ele não foi sequer eleito. Ele era vice do Nixon, só que ele não era da chapa original do Richard Nixon. Ou seja, quando ele assume, quando o Nixon renuncia, ele não consegue se eleger. O outro caso é o caso do Bush pai. O Bush pai, ele também não consegue se reeleger, mas o Bush pai, se ele conseguisse a sua reeleição, isso ia significar que os republicanos teriam ficado 16 anos na Casa Branca, porque o Bush pai, ele segue uma administração republicana, que era o Ronald Reagan. Então, o único caso o Trump não consiga a reeleição, o único caso histórico que a gente pode recorrer é o caso da presidência do Jimmy Carter. O Jimmy Carter é o único presidente que não consegue se reeleger, tendo sucedido uma administração republicana. Em outras palavras, durante o século XX, nos últimos 100 anos, nenhuma vez um partido ficou menos de 8 anos na presidência dos Estados Unidos. Então, portanto, do ponto de vista histórico, as chances do Trump são bastante significativas. Um outro fator que favorece o Trump é a economia. Os números econômicos do Trump são muito bons. Nesse sentido, ele tem uma condição diferente do Jimmy Carter, que em 1980 perde as eleições para o Ronald Reagan, porque Jimmy Carter enfrentava uma situação econômica bastante ruim, inflação alta, crescimento em baixa, tinha acabado de sair de uma crise do petróleo, tinha problemas externos, a Revolução Iraniana de 79, a invasão soviética ao Afeganistão. Então, o Carter ele perde as eleições para um carismático Ronald Reagan em circunstâncias muito específicas. Então, portanto, a história, nesse sentido, está do lado do presidente Trump em termos da probabilidade dele ser reeleito. Então, isso é uma coisa interessante, Você está dizendo que, antes tivemos 8 anos de governo democrata com Barack Obama eleito e reeleito. Então, isso também aponta que talvez ele tenha uma chance de reeleição. A economia americana vai bem, ou tem uma aprovação boa, Isso também é um outro apontamento. Só que pesquisas recentes mostram que o Trump tem, hoje 40% somente de aprovação dos americanos, 60% não aprovam esse governo, mesmo com a economia considerada boa, considerada positiva. Isso é um calcanhar de Aquiles do Trump? Esse é o principal problema que o Trump vai ter que enfrentar. De novo, se a gente olhar para a história, não há um único caso de presidente que tenha sido reeleito com menos de 50% de aprovação. Para não dizer que não há nenhum caso, eu citaria um único caso, aliás, há duas exceções. Uma exceção muito distante é o caso do presidente Truman. O presidente Truman, em 1948, nas eleições de 1948, tinha uma aprovação bastante ruim, na casa dos 38%. E ele, de forma muito surpreendente, consegue ser reeleito. Foi uma grande surpresa. Há uma famosa foto do Truman, onde ele segura um jornal dizendo que o adversário dele tinha ganho as eleições. Porque os jornais esperavam a vitória do candidato republicano. Já tinham printado antes. Já tinham printado. Na década de 40 não tinha essa velocidade toda. Então, eles já tinham printado a vitória do Thomas Dewey, que era o candidato que
que concorre com o Truman, né? Então, o Truman seria o único caso histórico nesse sentido. Outro caso mais ou menos similar é o caso do Bush Filho, né? O Bush Filho, a reeleição do Bush Filho em 2004, o Bush Filho ele tinha números de popularidade bastante ruins, historicamente falando, né? Ele tinha, mas só que era cerca de 48%, né? Quando ele vai para a reeleição em junho. Os números dele em junho de 2004, no ano da reeleição, é cerca de 48%. Ele está meio naquela categoria complicada. Outros presidentes com taxa de aprovação, esses três que eu citei, o Ford, o Carter e o Bush pai, todos eles tinham taxa de aprovação abaixo dos 50% e não conseguiram se reeleger. Então, isso é muito ruim para o Trump. Um outro elemento, e aí sim é uma característica específica em termos dos números de aprovação do Donald Trump, isso diferencia ele dos outros presidentes, é que essa aprovação que você mencionou, na casa dos 45%, ele tem tido esta aprovação desde que ele é inaugurado presidente. Isso é algo inédito, né? Quer dizer, a taxa de variação da aprovação do Trump é a menor taxa de variação de todos os presidentes americanos. O que eu quero dizer com isso é que não importa o que aconteça de bom ou de ruim, por exemplo, a economia americana, claro, o presidente Trump ele não consegue o crédito político por isso. E se acontece alguma coisa ruim, a mesma coisa. Então, ele tem uma aprovação muito constante, o que nos leva a crer que, salvo algum grande acontecimento entre hoje e daqui a um ano e meio, ele pode manter essa mesma aprovação em torno do 40%, 45%, indo para a sua reeleição. E isso seria algo muito complicado. Aí, realmente, ele só teria, do ponto de vista histórico, o caso do presidente Truman em 1948. Ele tem que repetir esse feito. E é um caso antigo, né? A gente tem que pensar que hoje as coisas estão diferentes. É uma estimativa, dá para a gente olhar para a história e ver como talvez pode ser hoje. Mas tem uma coisa que eu penso também em relação a essa história em aberto ainda das investigações, de como ele chegou à presidência dos Estados Unidos na primeira eleição, né? E como vai se dar uma certa investigação que ainda está em andamento sobre se a Rússia interferiu ou não na eleição que colocou o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Será que isso vai entrar em jogo? Os democratas vão usar isso para tentar ganhar pontos daqui a um ano e meio, quem sabe, chegar novamente à presidência? Até que ponto essa questão dos dados, das informações online, das fake news pode trazer uma eleição como a primeira de Donald Trump? Não estou dizendo que isso aconteceu, mas isso está em investigação. Ele nega, mas as investigações apontam que a Rússia teve ligação ali. Como é que fica isso, professor? O que não há dúvida nenhuma é que houve interferência da Rússia. Isso nem o Trump nega. Quer dizer, o que ele nega é que ele teria colaborado. Ou que ele sabia. Ou que ele sabia dessa interferência. Ou que ele pediu ajuda. Correto. Então, a gente deve esperar que as fake news aumentem de forma exponencial nessas eleições, né? A gente tem visto recentemente, quer dizer, novas tecnologias agora, que são tecnologias de vídeo, que você consegue fazer um sujeito qualquer, fazer um vídeo que ele está dizendo uma coisa que ele não disse, né? Verdade. Através de uma manipulação digital. Então, você imagina isso, como é que deve interferir em termos da campanha. O movimento, né, dos lábios, então você consegue fazer um movimento digital para que você consiga reproduzir com uma voz de fundo o que aquela pessoa estaria dizendo. É muito maluco isso. Então, a gente está entrando numa categoria muito mais complexa de fake news que deve ter um impacto nas eleições. Além de tudo, no caso das eleições americanas, a própria vitória do Trump, ela se deu principalmente por margens muito estreitas em alguns estados-chave dessa eleição. Por exemplo, na Pensilvânia, ele vence por 50, 60 mil votos. No estado do Wisconsin, ele vai vencer por cerca de 10 mil votos no universo de 3, 4 milhões de eleitores, né? Então, e as pesquisas mostram, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente tem que olhar não só as pesquisas nacionais, mas as pesquisas por estado, né? E nesses estados-chave para a campanha, que é Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, que é outro estado que ele ganha com uma margem muito pequena, Flórida, que ele sabe que é um estado central, você falou na chamada, que é um estado que tem um número de votos do colégio eleitoral muito importante, não é à toa que ele está lançando essa campanha na Flórida. Na verdade, um mês depois que ele ganha as eleições, ele vai para a Flórida. O Trump está fazendo campanha desde o dia que ele ganhou as eleições. Ele fez uma série de comícios, talvez o presidente que mais tenha feito comícios ao longo do seu mandato. Midiático. Então, midiático, né? Ele sabe muito bem manipular a mídia, alguém que tem uma facilidade muito grande com isso, né? Então, a questão é como é que ele vai performar nesse
nesses estados-chave. E as pesquisas mostram, isso que preocupa o Trump, por isso que ele está antecipando a sua campanha. Não é normal um presidente começar a campanha tão cedo quanto o Trump está começando. Isso que eu ia te perguntar, 1 ano e meio é bastante tempo antes, né, bastante Poggio? tempo, não é uma coisa normal. O Bill Clinton é um caso de um presidente que começou também a campanha dele muito cedo, mas não é algo que seja uma regra entre os presidentes americanos, porque ele sabe que ele tem um terreno a ganhar, né? Ele precisa ganhar principalmente nesses estados-chave, onde as pesquisas mostram que ele está muito atrás dos candidatos democratas. Então, isso é um problema para o Donald Trump, né? O que o Trump vai apostar, a estratégia do Trump, ele sabe que o voto, você sabe que o voto nos Estados Unidos ele não é obrigatório, então, portanto, não basta as pesquisas mostrarem se o Trump está atrás ou na frente, mas interessa quem é que vai votar no dia das eleições, né? E a estratégia do Trump é mobilizar muito a sua base para ela ir muito fortemente votar no dia das eleições. Agora, o que a gente viu também é que ele consegue mobilizar a base dele, mas também os adversários são mobilizados. Sim. Isso ficou muito claro nessas eleições de meio de mandato que tivemos em 2018, onde houve um recorde de comparecimento às urnas, né? E muitos eleitores democratas foram demonstrar sua insatisfação com o Donald Trump. Então, a gente vai ter que olhar só mesmo no dia das eleições, isso é uma lição que a gente aprendeu em 2016. É verdade, é verdade. Só mesmo no dia das eleições é que a gente vai saber exatamente como é que vai se dar essa relação. Professor Carlos Gustavo Poggio, de Relações Internacionais da FAP, conversando comigo. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente. Agradeço, é um prazer.